Romanos capítulo 1, o versículo 16 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, fala nessa manhã às nossas vidas, aos nossos corações. Senhor, que possamos guardar, praticar a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos nessa manhã sermos cheios de ti, do teu Espírito Santo, do conhecimento da tua palavra, nos dê sabedoria, vida do alto os céus. Pai, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Pai, enche-me do teu Espírito Santo. Senhor, que eu esteja atento a ouvir a tua voz, sensível, ó Deus, para entregar aquilo que está no teu coração, para as nossas vidas, para a vida da tua igreja. Assim oramos e te agradecemos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nessa manhã nós vamos falar sobre o Evangelho, características do Evangelho, das boas novas, da pregação, do nome de Jesus. E eu lembro do versículo que está em Marcos capítulo 16, quando você lê a partir do versículo 15, versículo 16 e o versículo 17, é o momento que Jesus, antes de subir aos céus, Jesus ele encoraja, comissiona os discípulos e ele vai trazer uma responsabilidade muito grande para a igreja. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Como diz aqui o versículo 15, ide, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. E assim, nós sabemos que quem crer e for batizado será salvo, os sinais vão seguir aqueles que creem, no meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, enfim. Mas nós estamos dentro do contexto que para pregar o Evangelho, nós precisamos entender, compreender sobre o Evangelho. O Evangelho, Jesus fala, ide pregai o meu Evangelho. E aqui no versículo 16 de Romanos, Paulo está ensinando a igreja em Roma, a igreja ali aos romanos, características que nós não podemos deixar de conhecer. E a primeira que nós vemos aqui, Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vemos em Atos, já no início de Atos, que tentaram fazer, ameaçando, pregamos aqui recentemente, ameaçaram os discípulos para que eles parassem de pregar o nome de Jesus, parassem de pregar o Evangelho. O Evangelho é o nome de Jesus, é a salvação, as boas novas. E nós sabemos que Jesus nos ensinou, por exemplo, a parábola do semeador. Jesus nos ensina que o semeador saiu a semear. E é a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. E a semente, ela pode encontrar o coração do homem em 4 estágios diferentes. Uma vai cair, pessoas, todos vão ouvir. Mas uma vai cair na beira do caminho. Vem o diabo, vem a ave, come a semente. Outra vai cair em solo cheio de pedras. As aflições, as tempestades, as dificuldades. Não permite que venha ter raiz. Outros vão cair num solo cheio de espinho, os prazeres do mundo, os cuidados do mundo. Mas uma parte do Evangelho, a boa semente, vai cair no coração que está como terra fértil e vai frutificar. E quando nós olhamos aqui, meu amado irmão, hoje tem pessoas, tem crentes, tem pessoas que estão indo para esse caminho errado, que é o caminho de querer se envergonhar. Pessoas mal hoje andam com a Bíblia, pessoas hoje ficam temerosas de sofrerem retaliação, sofrerem ali de... Meu amado irmão, não se envergonhe do Evangelho, porque um dia você ouviu, ele te colocou de pé, a palavra de Deus é poderosa, te renovou, te fortaleceu, mudou a história da sua vida. Então não se envergonhe do Evangelho. Não desista, não olhe para trás. Muitos estão se envergonhando, estão desistindo, estão indo por outras vertentes, estão indo para outros caminhos. Por quê? Primeiro ponto, é o poder de Deus.
Nós vemos na palavra, nós vemos nas escrituras, nós vemos no evangelho quando é pregado, como eu disse lá em Marcos 16, quando você prega o evangelho, os sinais vão seguir aqueles que creem, né? Vai ter milagre, vai ter bênção, vai ter ali os sinais seguindo aqueles que creem. É poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você prega, você vai desfrutar do milagre, do poder de Deus. E aqui nós vemos, né, Efésios capítulo 3, versículo 20, nós vemos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então não se envergonhem do evangelho, porque é poder de Deus, sim, para milagre, para mudança de história, para mudança de vida, para colocar de pé, para renovar, para curar, para fortalecer, mas também para a salvação de todo aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. É importante crer, a Bíblia muito fala sobre o crer. Tudo é possível para aquele que crê. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, estamos dentro do contexto de salvação. Não me envergonhe do evangelho, porque através do evangelho, quando nós pregamos, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem se dispõe a pregar o evangelho? Então pregue e desfrute, porque o poder de Deus ele vai nos dar algo maravilhoso, que é a salvação. Quando nós vivemos, quando nós entendemos, quando nós confiamos, quando nós colocamos a nossa fé, o principal, tem poder de Deus? Tem milagre? Tem portas abertas? Tem. Mas para a salvação. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui nessa manhã, não se envergonhe. O que é o evangelho? Precisamos ir e pregar o evangelho, mas não podemos esquecer que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Então, meu amado irmão, tem salvação, tem bênção, tem milagre, tem poder de Deus na sua vida. Segundo ponto que eu destaco aqui, o versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Segundo ponto que eu destaco aqui, separação. Evangelho nos traz separação. Ou seja, não pode ter mistura, não pode ter envolvimento com o mundo. Paulo está dizendo, olha, estou separado para o evangelho. Então não permita mistura. Tem que ter algo que você tenha ali um posicionamento, um foco, uma meta, porque você aceita, você vive, você crê nesse evangelho, que é poder de Deus para salvação, é poder de Deus para milagre. Mas pessoas têm que entender, e muitas vezes não entendem. Querem viver coisas misturadas, querem viver coisas, ora com o pé nas coisas de Deus, ora com o pé no mundo, ora cocheando entre dois pensamentos, ora servindo a Deus, ora servindo a Baal. Não pode ter mistura, não pode ter envolvimento com as coisas do mundo. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Então o evangelho traz separação. Tem que ter um posicionamento firme. Deus não vai abençoar enquanto a gente estiver na metade, enquanto a gente estiver, ora crê, ora não crê, ora, meu amado irmão, tem que ter separação. Tem que ter, combater as coisas que o mundo, que o diabo oferece. Falar isso eu não quero, isso não serve para mim, isso vai me afastar de Deus. Separado. É ser santo. Não é ser perfeito, não é isso, mas você ser separado, santo, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, como está escrito, porque eu sou santo. Então, quando nós abraçamos, quando nós recebemos, quando nós vivemos o evangelho, se você quer desenvolver, se você quer continuar, se você quer chegar lá na frente e falar, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, que nós possamos entender que precisamos ser separados. Outrora, mergulhados numa vida
caminhando longe de Deus, mas agora você é separado. E quando você é separado, meu amado irmão, Deus está te guardando, Deus está renovando, Deus está fortalecendo, Deus está enchendo, que você não está misturando, você está com foco em querer agradar a Deus, agradar ao Senhor. Isso é viver com temor. Erramos, falhamos, não é ser perfeito, mas é ser separado, é não viver mais a vida antes de Cristo, é uma nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então agora você é separado. As coisas velhas que antes, não permitiam essa separação ficam para trás e tudo faz novo na sua vida. Segundo ponto, versículo 3. Este evangelho diz respeito a seu Filho. O evangelho aponta, diz respeito a Cristo Jesus. Cuidado, hoje estão sendo pregados diversos evangelhos, só que na verdade não são evangelhos, são outros ensinamentos. Evangelho é só um que prega Cristo Jesus. Vemos isso em Atos, vemos isso, os discípulos ali em Atos pregando a Cristo, pregando o nome de Jesus. Tentavam, ameaçavam eles, falando: olha, não preguem mais esse nome. Ameaçaram, prendiam, açoitavam, porque o evangelho é o nome de Jesus. Este evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então o evangelho é uno, é Cristo Jesus, e vai nos trazer responsabilidades, obediência da fé, envolvimento, mas então esteja atento, cuidado com o que está sendo ensinado. Ele vai dizer ainda aqui mesmo, ele vai falar, olha, o evangelho, depois vamos ler, ainda que um anjo venha pregar outro evangelho, não é outro evangelho, não existe outro evangelho, seja anátema, porque há só um evangelho, que é aquele que prega o nome de Cristo, é aquele que prega a salvação em Cristo Jesus. Quando você lê Atos, você vê, por exemplo, já no início, Pedro, ameaçado, foi levado ao sinédrio, interrogado, ameaçado com açúcar, tantas coisas. Tudo porque lá em Atos 3 começou ali, a cura de um aleijado, de um coxo, colocado à porta do templo chamado Formosa, e pediu esmola. Aí Pedro e João falaram: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, o que nós temos, isso nós vamos te dar. Pregar o evangelho é o quê? Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem é curado, se coloca de pé e vai para o templo louvar ao Senhor. E a partir dali a igreja começa a ser perseguida, começam a tentar parar, falam para eles: não preguem mais esse nome, o nome de Jesus. E ele vai dizer mais uma característica, vamos ler a partir do versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo fazer menção de vocês. Primeira característica que nós vimos aqui: poder de Deus para salvação. Segunda característica: separação. Terceira característica, tu vê que todas elas estão com a palavra evangelho. Terceira característica: este evangelho diz a respeito a Jesus Cristo, ao nome de Jesus. Quarto, as suas possibilidades, cada um conforme as suas disponibilidades. O que não pode é ficar parado, o que não pode é ficar estacionado, ficar sem frutificar. A árvore tem que frutificar. Paulo ele está dizendo: eu estou servindo,
Foram presos, foram açoitados, foram apedrejados, mas estavam servindo. Como eu disse lá em Atos, os discípulos, depois de serem açoitados, foram libertos e ficaram alegres por padecerem pelo nome de Jesus. Olha só o nível de fé, o nível de envolvimento, de querer servir a Deus. Se sentiam, não se achavam dignos e honrados de apanhar, serem açoitados por causa do nome de Jesus. E isso foi motivo de alegria, olha só. E hoje vem a primeira adversidade que bate, pessoas não querem mais servir, perdem a fé, perdem a esperança. Paulo está dizendo: pois Deus a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho, sirva ao Senhor no seu espírito, com a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, sirva ao Senhor, porque o Evangelho, quando você serve, você vai desfrutar de coisas que Deus tem preparado para você, para a sua vida. Mas quando você não serve, quando você não se envolve, cada um com o seu dom. Uns têm, né, o dom de zelar, outros têm o dom de tocar, de pregar, de ensinar, de abençoar, de trazer, né, ali semeadura. Cada um tem um dom. A Bíblia nos ensina muito sobre o dom, mas sirva. Não enterre seu dom, não enterre seu talento, porque o Evangelho nos traz responsabilidade, nos traz envolvimento. Quinto ponto, versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Meu amado irmão, agora você vai dar um glória a Deus. Evangelho nos traz também a exigência de estarmos prontos. Glorifica o nome do Senhor. Paulo está dizendo: eu estou pronto. Prontidão. Você não pode querer se preparar quando o gigante aparecer. Você não pode querer se preparar quando é na véspera da prova, na véspera Não vai adiantar. Davi não começou a buscar a Deus quando esteve diante de Golias. Sadraque, Mesaque e Abidnego não começaram a se preparar, a buscar a Deus quando estavam ali, né, perto de serem lançados na fornalha. Daniel não começa a se preparar quando chega perto da boca da cova dos leões. Esteja pronto agora, esteja pronto agora, buscando a Deus, buscando o Senhor, priorizando o Senhor, conhecendo a sua palavra. Prontidão. Essa semana eu estive visitando, né, tive a bênção de Deus de visitar lá em Santa Cruz, né, uma base, a base aérea em Santa Cruz, que eu tive com a minha família. E é interessante, de vários lugares que eu estive ali visitando, eu fui no lugar, no ponto, onde fica uma aeronave, um caça de prontidão. Está ali pronto, é só o piloto, né, apertaram o botão em Brasília, aquela aeronave em 5 minutos já está no ar. Olha só que interessante. Prontidão. Já fica tudo pronto. Colete, capacete, a aeronave já está toda preparada, armada. Não vão armar ainda, não vão colocar. Não, já está pronta. Fica de prontidão. Assim tem que ser o servo de Deus. Qualquer problema, em 5 minutos a aeronave já tá nos ares. Soberania aérea. E nós? Ao aparecer a adversidade, ao aparecer a tempestade, ao aparecer o problema, é aí que você vai começar a buscar a Deus, é aí que você vai começar a ler o Evangelho, é aí que você vai querer, agora eu vou me fortalecer. Meu amado irmão, tudo bem, se aconteceu, nunca é tarde, mas esteja pronto, vai sendo cheio, vai sendo renovado, vai sendo fortalecido, que a partir de hoje nós viemos estar prontos para servir, a anunciar o Evangelho, para servir o nome do Senhor. Guarda isso. Evangelho, responsabilidade, ide e pregai. Mas você não pode pregar aquilo que você não conhece. É o nome de Jesus. Pregar a palavra, conhecer a palavra, ler a palavra, né? Eu já escutei pessoas falando assim: você não tem que ler a Bíblia. Bíblia você tem que meditar. Você lê revista, jornal. Bíblia é para, né, meditar. É aquele momento que você não tem preocupação, né, sem interferência, para meditar, para você
poder, né, de crescer espiritualmente. Então vamos lá, Evangelho, poder de Deus para a salvação, Evangelho, separação, Evangelho diz a respeito de Cristo Jesus, obediência e fé, Evangelho, serviço, prontidão. Mais um ponto, versículo 16 nós já lemos. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Justiça de Deus se revela no Evangelho. Ai daquele que quer se balizar pela justiça dos homens, pela própria justiça. Jesus nos ensina, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus é o nosso juiz e pela justiça dele, né, somos justificados em Cristo Jesus. Não há nada que possamos comprar, não há valor que você possa dar para comprar a sua alma, mas o alto preço foi pago e nós somos justificados em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer aqui, e o Evangelho nos vai trazer um modo de vida, o Evangelho nos vai trazer, né, a justificação e ele vai nos ensinar um modo de vida. Como que nós vivemos? De fé em fé. O justo viverá pela fé. Que você possa viver pela fé. Que nós possamos entender nessa mensagem, nessa palavra, né, abraçar o Evangelho, receber a boa nova e pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? E vivemos. Justiça de Deus se revela no Evangelho. Todos esses pontos que nós falamos aqui está, né, precedido do Evangelho, está balizado no Evangelho, todos eles. Estou pronto para anunciar o Evangelho, prontidão, salvação, poder de Deus, justiça, modo de vida. O Evangelho vai nos trazer um modo de vida. Qual é o nosso modo de vida? Viver de qualquer maneira? Viver buscando os próprios prazeres? Buscando fazer o que quer, deixando a vida levar? Qual é o nosso modo de vida? Viver pela fé, o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, também citado em outros pontos, aqui também em Romanos, citado em outras passagens, o justo viverá pela fé. É o que vai dizer Gálatas, capítulo 5. Se você é nascido, né, do Espírito, você é guiado pelo Espírito, você não vive de qualquer maneira. Mas eu não encerro aqui ainda essa mensagem, te convido a ir em Gálatas, capítulo 1, só avançar algumas páginas. Gálatas, capítulo 1. Vamos falar só mais 3 pontos sobre o Evangelho. Agora, Paulo está escrevendo aos Gálatas e está falando assim, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. E aqui há um alerta. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que esse seja anátema, que esse seja maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Paulo vai repetir, vai reafirmar que só há um evangelho. E se alguém está pregando outra coisa, que não é o evangelho é só um, acabamos de ver aqui. Que seja maldito, que seja anátema, que você não venha receber. Porque como nós lemos lá em Romanos, o evangelho prega a Cristo. Prega a salvação em Cristo Jesus, prega o nome de Jesus, e é o nome que está acima de todo nome, é o nome a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então Paulo vai ficar surpreso, ele vai falar, olha, eu estou surpreso porque tem muita gente se desviando, e é algo que acontece hoje. Paulo está dizendo, olha, eu estou surpreso porque tão depressa pessoas estão sendo levadas por vento de doutrina, estão sendo levadas por outros evangelhos, que na verdade não é evangelho é só um.
O Evangelho é Cristo Jesus. E hoje precisamos ter cuidado. Muitas coisas chegando rapidamente, né, pela internet, redes sociais. Cuidado com os ensinamentos. Por isso temos que estar alicerçado na palavra de Deus, para que você não venha ser levado enganado por falsos mestres, por ventos de doutrina. Então esse sexto ponto é um alerta. Só há um evangelho, como Paulo vai nos ensinar aqui, vai ensinar em Romanos, Jesus vai nos ensinar, ide pregai o meu evangelho, que é o nome de Jesus. Mais um ponto, versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Paulo está falando, olha, quero eu agradar os homens ou a Deus? Quero eu buscar o favor dos homens, das pessoas ou de Deus? E ele vai nos ensinar, o evangelho não é mensagem humana. Tem muitas, pregações, muitos ensinamentos vindos de falsos mestres, que são mensagens humanas, mensagens demoníacas, mas que não vêm de Deus. Por isso Paulo está trazendo esse alerta, cuidado. Mas o evangelho que nós pregamos, o evangelho bíblico, não é humano, mas é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus para milagre. Amém? Então esteja, meu amado irmão, ciente da palavra que você leva, da palavra que você carrega, da palavra que você recebe, porque é o evangelho, é poder de Deus. Mas infelizmente muitos se desviam, infelizmente muitos, como acabamos de ler aqui, tentam perverter o evangelho, tentam mudar a palavra de Deus, porque não querem mudar a si mesmos, querem tentar fazer com que a palavra aceite eles. Mas lembra o que Deus fala para Salomão, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender. Hoje as pessoas não querem se arrepender, querem continuar com a vida promíscua, com a vida misturada, e tentam perverter o evangelho. Mas eu fico feliz que você tem a palavra de Deus, você lê a palavra, você medita na palavra. Meu amado irmão, você ouve a palavra, você pratica esse evangelho. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E assim você ouvindo, guardando, praticando a sua palavra, o seu evangelho, você está edificando a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a adversidade, vem a tempestade, os rios vão submergir, mas a casa vai prevalecer, vai permanecer inabalável. E para encerrar, versículo 15 de Gálatas 1. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. E eu paro aqui. Paulo está dizendo, olha, Deus me separou, já falamos sobre ser separados, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse a Cristo entre os gentios. Paulo está falando, está dando o exemplo dele, da conversão dele, porque o evangelho muda histórias. Qual era a história de Paulo? Ele era Saulo, ele perseguia, Atos 9 vai dizer que ele almejava matar, ele aspirava, era o desejo, o foco dele, matar, prender cristãos. Mas aí ele vai dizer aqui, versículo 13, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo zeloso nas tradições dos meus pais. Ou seja, ele perseguia,
ele de forma violenta perseguia a igreja de Cristo. Ele ficava preso, né? Ele era zeloso nas tradições. Mas Jesus entrou na vida dele, as tradições caíram por terra, a vida dele, a história dele foi modificada. Por quê? Precisamos pregar o Evangelho muda a vida, o Evangelho muda a história, por isso que nós vamos e continuamos pregando o Evangelho, não importa a situação, não importa o quadro, não importa como esteja, o que eu sei é que o meu Deus muda histórias. Você vai evangelizar, você vê pessoas, né, de diversos estágios, pessoas, muitos sem coisas materiais, muitos prisões mentais, doenças, enfermidades. O que eu sei é que o Evangelho é poder para a salvação, é poder para milagre, é para poder para que as coisas velhas fiquem para trás e tudo venha se fazer novo. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Evangelho, salvação, poder de Deus, de tudo que foi ministrado aqui. Tantas características. Qual que tem faltado? Qual que a gente tem precisado melhorar? Ir de pregar o Evangelho. Chegue mais cedo, venha evangelizar, venha distribuir uns folhetos, venha colocar ali uma mesa, venha evangelizar na porta da igreja. Ir de pregar. Poder de Deus. Você precisa da manifestação do poder de Deus, de um milagre, ter a certeza da salvação, a salvação chegar na sua vida, na sua família, na sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Compromisso, servir. Quantas características, separação, não se envergonhar do Evangelho. Tenha ousadia, fale sim, eu creio no Evangelho, eu creio que é salvação, eu não me envergonho. E eu prego esse Evangelho. É o Evangelho que muda história. Talvez você precise, sua vida esteja mudando, uma nova história. Meu amado irmão, é manhã de clamar, de viver o que nós cremos. Nós vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és santo, Tu és eterno. Tua palavra foi pregada, Deus, que possamos nos envolver, servir, possamos nos separar, que possamos, Senhor, tudo que foi compartilhado aqui, através do Teu Evangelho que nos proporciona, Senhor, uma nova vida, vai manifestando o Seu poder, a Sua glória, nesses pedidos de oração, em cada oração aqui, Senhor, colocada no coração, Tu conhece, Pai, e vem com milagre, vem com poder, vem com a graça, vem, ó Deus, com a Tua glória, o Teu Evangelho é poder. Vem com a salvação. Salva, Senhor, o ente querido, que haja salvação, que haja milagre, que haja conversão em cada casa, em cada família. Que possamos, ó Deus, desenvolver e viver todas essas características que o Teu Evangelho nos proporciona. Não se desviar, não ser enganado, ó Deus, por vento de doutrina, por tentativas, ó Deus, de corromperem o Evangelho. Só há um, e esse Evangelho é Cristo Jesus. É o nome de Jesus. Como Pedro prega no início de Atos, ó Deus, no capítulo 4, versículo 12. Porque não há outro nome o qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. Não há outro mediador, Paulo vai dizer a Timóteo, somente Cristo Jesus. E assim, ó Deus, que possamos Te servir, que
possamos nos separar, que possamos, meu Deus, trabalhar, servir, pregar o Teu Evangelho. E cremos que Ele muda histórias, como mudou a de Paulo, como tem mudado, Senhor, a de tantos. Que o Senhor dá uma nova história, dá uma nova vida. Assim, ó Deus, manifesta o Seu poder, a Sua glória. Opera o milagre, Senhor. Vem com a cura, vem, ó Deus, com as chaves, com a porta aberta. Meu Deus, operando o impossível. Assim oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.